Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de dezembro de 2013, é um sábado. O verbete é de número 2885, ele tem 5 páginas, 52 logias e 14 máximos. O título é Mito da Fórmula Pronta, que foi elaborado na especialidade experimentologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Sônia Margarete Alves. Ela é veterana na Conscienciologia, né? Mas é o primeiro verbete dela. A Sônia Margarete, ela é graduada em Letras e Licenciaturas, ela é brasileira, natural de Irecê, Bahia, voluntária da Conscienciologia desde 2006, docente da Conscienciologia desde 2013 e é tenepsista desde 2011. O mito da fórmula pronta é a representação idealizada de modelo estereotipado para solucionar problemas ou crises existenciais de modo fácil, descomplicado, sem autoesforços e sem o emprego do autodiscernimento quanto à oportunidade evolutiva, procurado, buscado ou desejado pela consciência homem ou mulher, tíbia e acomodada. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do comodismo, os credo-pensenes, a credo-pensenidade, os hipnopensenes, a hipnopensenidade. Para consertar tudo, os ortopensenes, a ortopensenidade. Fatologia, a preguiça mental, a pretensão pelo êxito sem autoesforço, a busca pela solução fácil, as tábuas da salvação, a dependência do passo a passo pré-estabelecido, os engodos religiosos, a transferência da responsabilidade das próprias ações para outrem, o conceito mercantilizado do ser feliz, a desatenção quanto ao prioritário, a irrealização geradora de melim, a autoexperiência priorizada, agora é a virada, né, para consertar. A autoexperiência priorizada, a reciclagem intraconsciencial, o autoesforço necessário à mudança de patamar na escala evolutiva das consciências. Na parafatologia, as distorções paraperceptivas, os acompliciamentos extrafísicos favorecendo os elos errôneos do passado, os paraconluios interferentes nas ações do hoje, as influências patológicas e facilidades proporcionadas pelos guias amauróticos, a busca da hiperlucidez parapsíquica a partir das recins prioritárias, a atuação assistencial técnica dos amparadores de função. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo taxologia, na qual a neoverbetógrafa, sob a ótica da pesquisologia, apresenta 8 tipos mais encontradiços de fórmulas prontas. Está bem interessante essa listagem. Na remissiologia, nós destacamos comodismo piegas, consciência títere, mimeticologia, momento de parar e mudança de ego. Frase enfática: não existe evolução sem autoesforço e sem auto-organização no dia a dia. O recolhimento íntimo pode auxiliar a consciência a sistematizar pensenes, contrapondo o mito da fórmula pronta. Questionologia: você considera o mito da fórmula pronta trajetória viável no processo de autoconhecimento? A autopesquisa é para você algo factual na cotidianidade? Na bibliografia específica, ela contribuiu com 2 fontes de referências. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Modelo, estereótipo, dependência, autoempenho, sacralização, passividade, exaustividade, instantaneidade, credo-pensenidade, salvacionismo.
imediatismo, infantilismo, comodismo, simplismo, idolatria, mitologia, voliciofobia, imaturologia, dogmatologia e autoenganologia. Bom, agora antes de passarmos aqui as perguntas, eu queria fazer 2 convites aqui, rapidinhos. Um é para desperticidade, o curso de desperticidade que vai começar daqui a pouquinho, às 15 horas de hoje. Então, quem está aqui que não pensou ainda em fazer, e quem mora em Foz do Iguaçu que estiver nos ouvindo, ainda dá tempo. E a questão central aqui desse programa, desse curso é: você admite a possibilidade de atingir a desperticidade no prazo de 3 anos? Então, o curso vem ajudar nessa questão aí. Esse curso vai contar com 3 campos: o desbloqueio encefálico, exercício da expansão energossomática e energotudo interassistencial. E esses 3 campos serão organizados, dirigidos, montados por Moacir Gonçalves, Everton Santos e Luiz Gonçalves. O outro convite é para a Semana da Escrita, que vai ocorrer do dia 10 a 19 de janeiro de 2014. Nessa semana, a programação está assim, do dia 10 a 12 é o campo conscienciográfico. Ao meio desse campo vai ter também quem que vai coordenar, né, esse campo conscienciográfico? Vai ser o EPICOM, autor Moacir Gonçalves e toda a equipe aí de autores da Unescom. Além desse campo conscienciográfico, que vai ser do dia 10 até 12, ainda vai ter vários momentos, né, de discussão com autor cobaia convidados, né, são 2 aqui específicos, que são o Laurentino Afonso, que é enciclopedista, os 2 enciclopedistas, na verdade, né, o Laurentino Afonso, e a outra que é Lourdes Pinheiro, que é uma lexicógrafa, né. E a gente também vai ter no dia 17 um debate, escrita conscienciológica, onde a participação das pessoas, do centro, né, de discussão vai ser a Reconsciência e a Enciclosapiens. A Enciclosapiens é a responsável pela produção e discussão aqui dos verbetes, que é uma IC recém-lançada, né, apesar de já estar trabalhando há muito tempo. Vai ter também painel de livro aberto no dia no dia 18 de janeiro, após o Círculo Mental Somático. E essa atividade é gratuita, e o colóquio autoral, com os autores da CCCI, com os livros na SOCIM, ou seja, são livros que não são da Conscienciologia, né? Que vai ser no 19 de janeiro. Então, ficam todos aí convidados para essas duas participações aí. Agora, Sônia, antes de passarmos aqui para as perguntas, eu queria saber de você o motivo que te levou a escolher esse título, certo? Tá, então, primeiro, boa tarde a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, né, que aí vai responder também a pergunta aí, agradecer a você, né, pelo convite lá, de ter feito o curso. Nós que agradecemos a você, minha filha, de ter aceitado e de estar aqui hoje. Tá, e também eu agradeço ao professor Valdo, que acho que quando ele delegou essa possibilidade aí dos voluntários, né, e pesquisadores fazerem esses verbetes, né, ele possibilitou que todos, né, quem tem facilidade, quem tem dificuldade, né, pudesse fazer, né, se superar. Porque eu acho que, principalmente para quem tem dificuldade e quer fazer isso, né, se supera em algumas situações. Então, assim, esse título surgiu por quê? Por causa do curso, né, os alunos precisavam apresentar um título para dar andamento no curso. Dar um andamento no curso. Então, na época, eu tinha na cabeça, assim, quando eu pensei na possibilidade, né, de fazer um verbete, né, comecei a imaginar, foi justamente quando você me chamou, né, para fazer. E eu tinha dois títulos, né, que eu achava que
que tinham a ver comigo e tudo. Aí só que eram 3, né? Puxa, e agora, o que é que eu faço? Qual é o terceiro? E pouco tempo antes, né, de tudo isso acontecer, eu estava em casa, era uma tarde, e eu acho que eu estava com algum problema, não me lembro bem exatamente o que foi, e de repente me veio assim a cabeça, nossa, eu estou querendo uma fórmula pronta para coisa, estou querendo uma bola um bolo de uma né, bola de cristal, né? Isso. E aí eu escrevi lá, fui para o computador e digitei lá só uma definiçãozinha boba assim, do que seria uma fórmula pronta. A partir daí, eu vou mexer lá no computador, ver o que é que eu tenho, né, para esse terceiro título. E coloquei esse daí. E foi justamente... Aí eu pensei, eu acho que ele não vai escolher esse tema, né? E foi justamente esse que ele... e foi justamente esse que ele escolheu, né? Então, eu sei, agora o que que eu vou... Né, o que me vem, né, à cabeça, o que é que eu vou colocar para trabalhar esse verbete. Né? E aí, a partir daí, né? Então, foi essa a história da fórmula pronta aí. Aí, devo acrescentar que o mito veio depois, né? Uma sugestão aí, foi uma sincronicidade também, porque eu apresentei um debate, né, dentro aí da docência, né, eu coloquei lá a fórmula pronta na docência conscienciológica, e justamente meu colega Felipe, ele tinha falado no dia do debate que isso era um mito. E no dia você deu a sugestão aí para acrescentar o mito, né? Então estava já em andamento aí essa questão aí do mito, né? Da mitologia. Essas sincronicidades demonstram que a gente está sob controle mesmo, né? Está tudo sob controle. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu acho que é importante você colocar isso, porque eu acho que para todos aqui que ainda não fizeram o verbete, primeiro, a escolha, a aprovação do título, né, que é feita pelo professor Valdo, ele muitas vezes ele escolhe exatamente aquele título que mais vai mexer com a pessoa, que mais vai fazer a com a pessoa. Né? Então, no caso, até vale a pena você fazer uma autopesquisa, se esse título realmente, na tua concepção, se era mesmo aquele que faria mal. Isso ficou claro para mim depois. Né? Claro que eu demorei um pouco para perceber, mas eu fui vendo que tinha tudo a ver. Né? Tanto é que já deixei lá grafado lá no computador essa questão aí, né, na solução lá, que eu queria uma solução pronta, né, para a questão. Possivelmente o amparador seu aí deve ter soprado essa fórmula pronta na véspera, quando você teve o problema, né? Exatamente. E aí a questão toda foi admitir isso, né, e trabalhar em cima com essa situação aí. Então, outra questão também, que eu acho que o exemplo dela vai ser bom para todos aqui, é que assim, veio essa ideia, a ideia não veio tão pronta assim, tanto que ela não sabia nem muito bem o que fazer. E ela foi estudando, foi trabalhando, o verbete ficou bem encorpado, ela fez o programa, a gente discutiu ponto a ponto dentro do programa Vertografia, mas quando foi para a revisão final, o grupo lá sentiu a necessidade de alguma coisa, de mudar alguma coisa, a gente não sabia bem o que era. E aí, porque assim, a fórmula pronta, ela tem coisas positivas e negativas, depois ela vai mostrar, mas muito mais negativa, que foi o que ela estava querendo focar, era no negativo. E para manter o nosográfico, aí a gente teve a ideia, com certeza não foi a gente que teve, né? Porque já estava lá no extrafísico, já rodando essa situação do mito, porque você teve na véspera essa contribuição, né, do colega, e a gente teve essa ideia, e aí chegou numa solução. Isso. Então, assim, é só para lembrar que a gente, quando começa a fazer o verbete, nem sempre a gente tem toda a concepção montada. Aquele princípio fica valendo, os fatos orientam a pesquisa. Isso, a coisa vai acontecer. Então, eu acho que é para incentivar vocês, não é para desanimar, entendeu? A Sônia é um bom exemplo aí de ânimo para a gente. Sônia, vamos agora às perguntas dos teletertulianos. Professora Sônia, em Estrangeirismologia, página 24, o que significa o fazer pedido para os jeans? Quem são eles? Então, todo mundo conhece aqui, mas não sei com esse nome. Então, quem já assistiu aqui a
Genie é um gênio, ou aquele Aladim, né, sabe, daquele mágico, né, daquele mago que sai lá da lâmpada e a pessoa pode fazer 3 pedidos. Né, então, a pessoa pede, não, quer, e ele realiza o pedido para as pessoas. Né? Na historinha. Na historinha. Então, geralmente, aí eu fui pesquisar na internet, né, e tem vários desenhos, várias imagens, né, umas até assim, meio assustadoras, mas existe e é isso mesmo, com essa função de atender o pedido para as pessoas. Né. Nas histórias são geralmente 3 pedidos. Né. Então, aí na história em quadrinho é bem interessante, porque rola muita coisa engraçada. Né. Mas eu coloquei nesse sentido aí, né, então, da gente querer que o outro realize os nossos desejos. Né, que o outro tem um poder e não a gente. Né, quando só você mesmo pode, né, ter esse poder de realizar ou não. Né, mas a confiança está no outro e não em si. Em Coloquiologia, página 24, primeira e segunda linha, vivemos no país onde se dá um jeitinho, faz-se negocinho, onde jogo de cintura muito usado, vide as maracutaias políticas. Como reverter este holopensene nacional? Olha, é uma pergunta difícil essa aí, viu? Eu penso que essa coisa do jeitinho, né, na coletividade é coletivo, mas ela é individual também. Eu penso que cada um é que pode ir fazendo uma parte. Né? Tem um provérbio aí da questão do beija-flor, né? Que está lá a floresta pegando fogo e ele vai lá, pega uma gotinha de água e vai jogando. Então, ele está fazendo a parte dele. Então, assim, possivelmente ele não vai conseguir apagar o fogo, né? Mas ele não quer saber se o fogo é grande, ele está fazendo a parte. Então, eu penso que o que há aí nessa questão do jeitinho brasileiro é que todo mundo leva para fora de si. O outro faz, então eu também vou fazer. Né? Então, não importa se o outro está fazendo. Eu importo comigo. Eu quero fazer isso, eu faço parte disso. Não faço. Né? Então, eu vou ser o bobo da corte, mas vou fazer diferente, vou ser diferente. Né? Então, eu penso que esse jeitinho aí só vai mudar mesmo quando a pessoa, a consciência mudar, que é pensar ou perceber que é ela que tem que mudar. E não o outro, não A, B ou C. Né? Mudo eu e o resto mudará. Pode acontecer isso. Tá bom. Em Fatologia, página 25, terceira linha, poderia falar do Ctrl+C, Ctrl+V e a cola, tão comuns até em teses de final de curso? Então, eu coloquei isso aí justamente porque é mais fácil, né? Principalmente no universo acadêmico, os estudantes, né, os alunos fazerem esse tipo de coisa é mais comum. Então, assim, já está pronto ali, já está pronto, é mais fácil eu chegar ali e colar, né, pegar o que já existe e colocar no meu trabalho. Né? Então, eu vou gastar menos energia com isso. Né? Então, não importa se eu posso fazer algo melhor do que aquilo. Né? Já está pronto ali, então eu vou fazer isso. Né? Então, a cola, o Ctrl+C, qual foi a outra que a pessoa falou? A outra é o Ctrl+C, Ctrl+V e a cola, tão comuns em tese de final de ano. Isso. Então, assim, por causa da pressão, né, os alunos eles ficam muito estressados. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso de letras, era muito estresse. Os professores eles não têm só um aluno para tomar conta, né, para orientar. São vários alunos e eles mesmos têm vários trabalhos, né, eles mesmos estão fazendo tese também, né, então tem que dividir. E aí fico estressado, deixo os alunos estressados e aí vira aquela confusão. E o aluno, para ter a aprovação, né, termina adotando um caminho não muito correto, que é essa questão aí da cola. Na minha turma, teve, né, uma experiência negativa nesse sentido. A colega ela terminou não sendo aprovada, porque ela passou o trabalho, praticamente, foi um colega que fez. E para a infelicidade dela, esse colega, a orientadora dela foi orientadora
desse rapaz e sabia toda a maneira de pensar do rapaz. Então, percebeu no texto dela, né, que tinha o pensamento do outro, e não dela. Então, assim, embargou o trabalho dela. E é algo, assim, chato, né, complicado, né, constrangedor para a pessoa, né, e para os colegas, né. Então, eu tinha na minha cabeça o seguinte, ó, o trabalho pode estar, não sei lá, aquela coisa, mas eu faço. É seu, né? É meu, sabe? Pode ser primário, pode ser simplório, mas é meu. Eu faço até o fim. Justamente por isso, porque você entende ali que você está se esforçando, que você que você quer se superar naquela dificuldade, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, né, esse Ctrl+C, Ctrl+V, a cola, para esse tipo de situação. Mas por alerta, né? Sim. Continuando na Fatologia, página 25, quinta linha, sobre o livro do professor, as resenhas e os resumos. Tá. O livro do professor, a gente vê bastante isso nas escolas particulares, públicas, todas, né? Tem um livro do professor, até parece que o professor ele não tem competência para ensinar ou para ministrar aquela aula. Então, tem as editoras emitem, né, que é eu edito um livro, já dão as respostas e o professor segue aquilo ali. Ele não pode, é uma limitação do pensamento do professor. Tem que ser, o aluno tem que entender que é daquele jeito ali. Então, assim, é algo assim que eu fico constrangida quando eu vejo aquilo. Porque eu me sinto, enquanto professora, né, incapacitada. Ou seja, você, professor, não vai poder passar dos limites. Você tem que ministrar a aula do jeito que está aqui. O seu aluno ele não vai poder saber diferente disso daqui. Né? Então, assim, alguém, é uma editora, é a direção, qualquer coisa ditando o que o professor deve fazer, né? E não ele. Né? O professor ele precisa de liberdade para estar com seus alunos, né? Para transmitir algo para os seus alunos. E isso aí não permite que ele faça isso. Né? As resenhas e resumos, a mesma coisa? Sim, as resenhas também. Tem aquela coisa assim que está ali todo pronto, né? E a resenha é até um paradoxo. Por quê? Porque para a pessoa fazer uma resenha, ela precisa conhecer bastante, né, de um autor, de um escritor. Né? Precisa conhecer o modo de como aquele escritor, aquele autor pensa, né? Qual o caminho que ele traçou para escrever aquele livro, para escrever aquele artigo. E aí, por quê? Porque aí você vai fazer uma leitura, você vai ter que ler vários livros daquela pessoa ali, para saber o que dizer sobre aquele livro, né, sobre aquele material que está ali. Tirar a essência, né? Tirar a essência daquele livro. Exatamente. E, de repente, aí a resenha é justamente isso. Mas aí o que acontece? Muitos pegam já resenhas prontas, né, porque já está ali prontinho. Né? Ou seja, foi um trabalho de uma outra pessoa que fez todo aquele processo ali, e um terceiro copia, né, ou cola, porque já está pronto. Então, é mais fácil do que eu mesma pegar todos os livros, né, da pessoa. Agora, você não acha que tem um outro lado da moeda também? Porque o professor Valdo tem um verbete dele, aperitivo intelectual, que não tem nada a ver com resenha, resumo em si, mas é assim, você pega um livro e dá uma olhada no índice, dá uma olhada assim, rápido, para você ver se você quer ou não entrar aquilo ali. Então, por exemplo, estou pensando mais ou menos assim como um aperitivo e também uma visão geral, bem geralzona sobre aquela questão. Por exemplo, uma pessoa que é de uma determinada área, ou até o meu caso, matemática, e que quer saber alguma coisa, sei lá, da filosofia, um tema específico da filosofia. Ao invés dela ler todos aqueles livros, que não é o foco dela, você não acha que pode ler algumas resenhas, alguns artigos sobre o assunto e se inteirar mais ou menos? Ou você acha que isso é ruim também? Não, não de tal modo ruim, mas assim, isso vai limitar. A questão é da limitação, sabe? Porque realmente você não precisa pegar um livro e ler o livro todo. Eu gosto muito para entender o raciocínio
né, do do autor. autor. Tem que ler o autor, né? Isso, eu leio, quando eu olho um livro, eu vou para o verso, né, porque tem ali a sinopse, né, do livro, ou então a orelha, né, fala alguma coisa. Então, ali eu já observo se eu vou gostar ou não daquele livro. Então, Isso que o professor chama de aperitivo intelectual. Isso, então ali para mim já é um parâmetro. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, que na resenha tem um pensamento daquele que fez a resenha. E não do autor. E não do autor. Que é perigoso, né? Isso. Então, foi nesse sentido que eu coloquei aí a resenha. Né? Mas eu realmente penso que, né, ao ler a sinopse ou a orelha do livro, a pessoa já tem uma ideia, né, de se aquele livro é interessante para ela ou não, se atende, né, às suas necessidades. Mas é o autor ali que está, né, que está escrevendo aquilo. Então, resumindo, o ideal é ir na fonte, né? Exatamente, exatamente. De fato, a fonte mesmo do autor é mais importante mesmo. Isso. Ainda na fatologia, página 24, início da 6ª linha, como ficar livre, em definitivo, da dependência do passo a passo pré-estabelecido? Nesse caso aí, eu penso que através do autoesforço, né? Essa dependência aí do passo a passo pré-estabelecido, quando eu coloquei esse passo a passo aí, eu estava pensando bem na questão religiosa aí, né? Que a gente vê bastante principalmente na religião católica, aquele ciclo lá, né, não me lembro agora como é que chama, do sofrimento lá de Cristo, né, que ele sai de Via Cruz. Exatamente. Então, é o que você falou? Via Sacra. Isso. Então, ver todo aquele processo ali que ele passou, vem do início, aí carregando a cruz, levando, apanhando, né, levando chibatada lá dos soldados e tudo. Então, aquilo é um sofrimento. Então, as pessoas terminam vendo nisso algo divino, algo que vai levar aos céus, à salvação, aquela coisa toda. Então, só é bom se passar por aqueles passos lá de sofrimento. Né? E não precisa ser assim. Né? A gente não precisa. E algo bem insólito, bem insano mesmo até. Mas as pessoas acreditam piamente naquilo. Acreditam que aquilo é o correto. Né? Não param para analisar, para raciocinar em cima. Né? Até o próprio Cristo, será que realmente ele passou por aquilo, e que aquilo ali não é uma montagem? Né? Mas as pessoas não questionam, aceitam. Né? E a coisa fica dentro da irracionalidade e as pessoas aceitam, simplesmente aceitam. Então, estabelece-se algo e as pessoas aceitam aquilo. Né? Então, foi por aí que eu coloquei isso aí, essa dependência, né, desses passos a passo, de algo que já existe, e as pessoas vão assimilando, vão absorvendo sem questionar. Dentro dessa linha, sobre o parabéns, ele está excelente. Obrigada. Está muito bem escrito, eu ressaltei um monte de coisa, mas vamos uma de cada vez, né, para dar tempo para as pessoas perguntarem. E, mantendo a linha de pensamento, eu queria que na página 26, em antagonismologia, se você poderia expandir, de preferência assim, com uma casuística pessoal, Tá. Na 4ª linha, o antagonismo, adotar fórmula pronta e enfrentar possíveis soluções. Principalmente essa segunda parte do antagonismo. Será que você pode... Enfrentar possíveis soluções. Bom, trazendo para o lado pessoal, eu posso dizer o seguinte, eu posso contar que a história da minha vinda para aqui, para Foz. Sabe o que eu pensei em perguntar para você? Então tá ótimo. Então tá. Eu vim de lá da Bahia, né, e morava em Salvador. E lá em Salvador eu conheci a Conscienciologia
né, através do IPC em 2000. Fui assistir uma palestra, foi a última palestra que o professor Valdo ministrou fora de Foz, acho que foi em 2000. E aí, cheguei a fazer o CIP e tal, mas fiquei assim, meio que em cima do muro, nesse período de 2001 até 2005. Em 2005, aliás, em 2004, eu já estava propensa a sair. Eu já estava num estado de assim, já não tem mais nada o que fazer aqui. Eu preciso dar um rumo na minha vida. Eu estava procurando algo, assim, não sei exatamente se era uma fórmula pronta, né? Mas eu estava procurando algo que me tirasse da inércia, da inatividade, né? E quando foi em 2005, eu recebi o telefonema de um amigo, né? Foi em pleno carnaval. Eu totalmente fora do contexto aí, todo mundo na rua, eu em casa sozinha, né? E aí um amigo ligou para mim dizendo que tinha vindo conhecer Foz do Iguaçu, que aqui era uma outra energia e tal, que conheceu o CAEC, aquela coisa toda. E à medida que ele foi falando, a coisa foi clareando assim na minha cabeça. Aí eu já pensei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pedir demissão do trabalho, vou fazer o curso ECP1, que na época eu não fiz, né? Vou fazer o ECP1 lá em Foz, daí decido o que eu faço da minha vida, se volto para Salvador, se vou para outro lugar. Aí simplesmente no primeiro dia de retorno ao trabalho, né, que era feriado, né, eu já comuniquei ao pessoal do trabalho que eu queria fazer um acordo e fui aí disseram, né, então que estava tudo bem. Eu fui para o interior, me despedi de minha família, só comuniquei que estava indo embora, né? O pessoal ficou assim meio sem entender, mas todo mundo aceitou numa boa. Comprei logo a passagem para não deixar dúvida, né? Que queria vir mesmo. Que eu vinha para cá mesmo. Comprei a passagem, aí trabalhei até o dia 13 de março. No dia 23 eu já estava em Foz do Iguaçu. Eu não tinha nenhuma referência aqui de ninguém, não conheci ninguém aqui, não conhecia ninguém mesmo. Aí o que eu fiz? Deixei as coisas na minha mala, na rodoviária, né? No bagageiro, e fui para a rua tentar me situar. E agora, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Aí conheci lá no centro mesmo um local, uma senhora que tinha um quarto, aluguei o quarto, aí quando eu estava passando por uma quadra para ir para a casa dessa senhora, eu vi que a rua Rui Barbosa, né, que era a rua do IPC. Eu me lembrei, né, que eu tinha visto na internet que era a Rui Barbosa, aí procurei, né, o IPC, e aí fui fazer, já tive que fazer o CIP, porque já tinha tempo que eu tinha feito, então eu tive que reciclar. Mas, a partir do momento que eu fiz a inscrição no CIP, eu já sabia que eu não iria mais voltar, que eu iria ficar aqui. Então, assim, enquanto eu estava então, lá na crise, né, da mesmice em Salvador, eu estava procurando uma fórmula uma fórmula pronta para resolver sair dessa situação. Né? Quando eu percebi que eu que tinha que tomar uma decisão, eu que tinha que fazer alguma coisa por mim, aí pronto, a coisa aconteceu. Então, nesse sentido aí, Douglas, o que é que eu vejo? Esse foi na antagonismo, né? Então, eu resolvi enfrentar uma outra solução. Né? Eu penso que eu não tive medo do desconhecido. Eu pensei assim, aconteça o que acontecer. Se não der certo, eu volto para Salvador ou volto para o interior, que a minha família é do interior, né, da Bahia. Né? Mas eu sempre penso em fazer algo diferente daquilo que eu já faço. Né? Para eu não ficar naquela, poxa, eu poderia ter tentado, eu poderia ter tentado. Então, eu posso errar por excesso, mas não por falta, sabe? Então, assim, eu fiz isso. Eu lembro que uma vez eu fui para Goiás. Na época que eu fui para Goiás, eu gostei bastante de lá, mas não me senti em casa. Né? Eu sempre achava, parecia que algo de ruim ia me acontecer. Então, eu penso hoje que talvez... Já era para vir para cá. Era para vir para cá. Então, em Foz do Iguaçu, eu me sinto em casa, apesar do calor, mas eu me sinto em casa. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, basicamente, você assumiu seus trafores
tomou a tua vida com coragem, confiou na própria capacidade e veio fazer o que você achava coerente e correto de acordo com a sua consciência. Exatamente. E assim, até hoje, eu vejo que eu tenho bastante dificuldade, sabe? Mas eu penso, eu sinto que eu fiz a coisa certa, tá? Eu amo a minha família e tudo, a minha família nuclear, mas se eu tivesse ficado lá... Maria Melim, né? Isso, exatamente. Exatamente. Agora, olha só, a gente está aqui com uma pessoa muito amada por todos nós aqui. Vou falar o nome dela, que é a Dalva, que está lá em Boston, né? Sim. E ela, ontem ela ligou para mim, ela disse que ia me mandar uma pergunta. Um abraço para você, Dalva. Então, eu vou fazer a pergunta dela logo, né? Tá. E ela fala assim, ó, professora Sônia, Interaciologia, página 26, final da primeira linha. Gostaria que aprofundasse a interação, sair do armário, desarraigar atitudes estagnadoras. Show. Na interação, primeira linha. Sair do armário, não, do ordinário. Tá tudo certo, gente. Hoje eu estou no meu pique assim, de dislexia máxima. Bom, então, assim, o que é ordinário? Ordinário é uma atitude corriqueira, comum, né, com aquela coisa assim do cotidiano, né? Então é aquilo que a maioria das pessoas costuma fazer, né? Vai para o trabalho, acorda, passa o dia todo no trabalho, volta à noite, janta, volta para o trabalho, aquela coisa. Tem gente, né, que trabalha há anos no mesmo serviço, faz o mesmo percurso, não muda em nadinha. Né, se pega o coletivo, até senta na mesma poltrona, né, aquela poltrona cativa ali, estão sempre do mesmo jeitinho, a pessoa faz do mesmo jeito as coisas o tempo todo, as pessoas não olham para os lados, as pessoas não enxergam além, né, do que a vista pode proporcionar. Então, assim, quando a pessoa resolve reciclar isso, o que é que ela vai fazer? Ela vai justamente fazer arrancar, desarraigar esses comportamentos, né? Então, a reciclagem ela só ocorre a partir do momento que a pessoa consegue fazer isso, né? Então, assim, foi nesse sentido que eu coloquei. Então, essas atitudes obsoletas, arcaicas, né, que não acrescenta mais nada à vida da pessoa, né? Então, a pessoa não consegue sair disso. Então, se ela não sai disso, a vida dela vai ser aquela coisa assim, monótona, sem graça. A gente vê bastante isso em casais, né, principalmente esses casais que vivem há anos, que a mulher se dedica bastante aos filhos. Quando os filhos crescem, cada um toma o seu rumo, a pessoa fica meio que perdida. Por quê? Porque só aprendeu, né, foi treinada a ser esposa, a ser a dona de casa, a ser a mãe, e não olhou para si, esqueceu de si enquanto consciência, de si enquanto mulher, no caso das mulheres. Aí, né, então, chega um determinado período que a pessoa se perde. Por quê? Aí vem a depressão. Por quê? Porque a pessoa, nesse período, ela não procurou pensar em si, ela não procurou questionar as próprias atitudes, né? Tomou aquilo como verdade, né? E vive aquilo só. Então, eu penso que quando a pessoa cria a coragem de mudar tudo isso, né? De tirar essas atitudes, né, estagnadoras, aí acontece a reciclagem. Então, foi nesse ponto, nesse sentido aí, Dalva, que eu coloquei. Eu espero ter respondido aí a tua pergunta. Sônia. Oi. Eu só queria te perguntar uma questão. Eu estou pensando em escrever mais ou menos nessa linha. Eu achei fantástico isso aqui. Só que no meu caso ali, que eu estava colocando, eram as exigências que eu colocava para atingir, para fazer esse movimento que você fez. Nesse caso seu aí,
tem esse lado que você ficava esperando uma condição ideal? Ou tem um pouco de saturação? O que alavancou? Não, na verdade, eu não penso que eu fiquei esperando assim, muito pelos outros. Na verdade, o que eu penso é que eu esperava muito dos outros. Né? E quando o outro não, ou os outros não me correspondiam, né? Ou não atendiam aquilo que eu pensava, aí vinha a decepção. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, né? Senão, eu não posso mudar o outro, nem o outro pode me mudar, só eu posso me mudar. Então, eu que preciso tomar uma atitude. Né? Eu tenho um exemplo assim. Eu tenho casos na família de bebida, né? Parentes que bebem bastante. E isso me incomodava muito, né? Muito, muito mesmo. Então, né, nessa culminância aí de fazer essas reciclagens, essa percepção entrou nesse contexto também. Peraí, eu não posso mudar, né, o comportamento deles. Eu não posso mudar. E se isso me incomoda, por que está me incomodando? Eu sei que eu fiz parte disso aí no meu passado. Então, e não é à toa que eu nasci num contexto, né, de alcoolismo. Mas hoje eu já trabalho melhor essa situação, eu já entendo, eu já critico menos, me incomoda menos, né, a atitude deles. Por quê? Porque eu sei que cada um está no seu momento. E sei também que, às vezes, essa situação veio, até, no meu caso, para me testar. Né? Qual seria o meu comportamento diante dessa situação. Então, a partir daí, eu resolvi, né, criticar menos, apontar menos, né, e cuidar mais de mim, sabe? Cuidar dos meus defeitos e hoje também das minhas qualidades. Estou olhando mais para as minhas qualidades. Né? Então, a partir daí, eu passei a sofrer menos com essa situação. Sabe? Entendo muito, muito mais, assim, e minimizou ao máximo aquela psicosfera sabe, aquele ruído que existia, principalmente em mim, com relação a tudo isso. Então, assim, eu aceito muito mais. Então, assim, hoje eu vejo que a coisa precisa partir de mim. Pois é, agora você acha que nesses casos a decisão acaba sendo da consciência ou inevitavelmente tem que ter amparo nisso? Não, é claro, se você está bem intencionado, né, se a pessoa está bem intencionada, o amparo vai chegar. Mas a amparo não decide por você. Isso. Pois é, eu estou falando, na decisão que ela tomou, A decisão ali foi dela, né? Foi dela. A decisão é sempre foi da minha. gente. Ele está lembrando do verbete, opção pelo autodesassédio. Que a gente aprende aqui, né? Eu acho que na prática e na teoria. Que quando você ganha as coisas, assim, ou quando alguém faz alguma coisa por você, é guia cego ou até mesmo assediador. O amparador, ele dá intuição, ele limpa a sua psicosfera, mas quem tem que decidir é você. Senão a teoria conscienciológica ela não tem consistência. Né? Eu penso que a teoria é bem consistente. Né? Então, quem tem um nível evolutivo um pouquinho melhor, que tem um pouquinho mais de lucidez, não pode decidir para o outro. Entendeu? Exatamente. Decidir para o outro não existe isso. Né? Então, assim, oi. Ah, tá. Pode terminar. Só para complementar ali o que ele falou, assim, até aqui com relação à produção aqui do verbete. Quando eu fiquei muito tempo na primeira parte, né, do curso, eu fiquei, né, puxa, eu não estava me encaixando no verbete. Por quê? Porque eu ainda não tinha percebido que o processo era meu. Sabe, que eu precisava analisar dentro do contexto, do meu contexto e do meu entorno, essa situação. Então, quando eu resolvi entender que era esse o contexto, né, que era essa situação, a coisa fluiu. Né? E assim, a questão da teimosia, eu não queria admitir certas coisas. Então, assim, eu demorei um pouquinho para entender isso. Aí, quando eu fui entender, eu disse, poxa, não foi à toa que o professor colocou, percebeu que eu precisava fazer esse daqui. E aí, assim, você
quando eu percebi, eu desdramatizei a coisa. E aí a coisa andou. Entendeu? A escrita andou. Então, assim, é você que vai perceber, não é o outro. Não foi o amparador que ficou lá, nossa, ai, não é você que você precisa terminar, não, você vai conseguir. Não, sabe? Eu que fui entendendo. Então, assim, eu penso que é a consciência. Eles resolveram me ajudar, sim. Foram me ajudar quando eu quis ser ajudada. Eu acho que aí a coisa funciona mais ou menos assim. É assim que eu entendo. Só para retomar, por exemplo, quando eu falei que, às vezes, o amparador mesmo que soprou, fórmula pronta para ela, mas quem tomou a atitude de escrever no papel, de fazer a definição, de mandar para o verbete para ser aprovado o título, foi a Sônia, não foi o amparador. Né? Então, é isso que a gente está falando. Inspirações existem, amparadores dão inspirações, preparam o ambiente. Isso. Mas você que tem que ir lá chancelar com a tua prática. Tem que ter uma predisposição, né? Que a própria pessoa, na psicosfera dela, forma, né? E a partir daí tem a própria sincronicidade, por exemplo, com o acréscimo do mito dentro do Fórmula Pronta. Isso. Não foi o amparador que mandou, olha, vai lá e bota. Não, a gente sentiu uma certa inconsistência, uma certa falta de coesão. Faltava alguma coisa para fechar o verbete. Ela percebeu lá uma fala. Quando a gente falou, né, o mito, ela concluiu, então, quer dizer, nós concluímos, então, que devia ter sido um holopensene, mas, assim, acima de nós, né, que ela já estava preparando a gente para o mito, né? Pelo menos foi a sincronicidade que a gente viu, e a gente acha que sincronicidade, pelo próprio conceito de sincronicidade, não necessariamente uma pessoa que vai lá e, não, eu vou arrumar isso aqui para fazer sincronicidade. Não, são as forças, são as nossas energias mesmo que vão convergindo, que vão confluindo, né? Isso, Então, quando eu falei que vai ver que é um amparador, é uma hipótese, porque a gente não tem certeza. Pode ser só nossas energias mesmo, né? Sim. Aí cai dessa história toda, o mito da fórmula pronta vindo de amparador. Mas não existe isso, talvez tenha que fazer um outro... Sônia, Oi. Você tem uma experiência bem interessante, né, do seu processo, né, da docência que você fez na reaprendência, né, foi bem visível a sua mudança de postura, né, a tua psicosfera é outra, força presencial, e aí com a apresentação desse verbete, então vai bombar, né? Nossa, vai bombar. Então, eu gostaria que você falasse sobre sua experiência, que tem relação com o tema do seu verbete. Né? Então, tem tudo a ver, né? Então, quando eu me inscrevi lá no curso da reaprendência, na época, eu não quis admitir, mas eu estava achando que a reaprendência é que ia me tornar docente. Então, passei esse tempo achando que... A fórmula pronta de novo, Isso, né? Era a fórmula pronta. Então, assim, eu achei que eles que tinham toda a competência, que tinham todo o conhecimento, que tinham toda a bagagem, que tinham todo o material para eu ficar prontinha lá para ser docente. Então, à medida que o curso foi acontecendo, eu fui percebendo que não era nada disso. Né? Então, assim, eles davam, sim, todo o suporte, né, todo o apoio ao professorando, mas o professorando precisava colocar a mão na massa, precisava se autoenfrentar. Então, cada aula, cada apresentação lá das nossas aulas, né, no dia que a gente tinha que fazer a apresentação, eu percebia que eu que precisava fazer aquilo, que eu que tinha que colocar, expor as minhas deficiências, as minhas necessidades, né, e também as minhas qualidades, né. Então, assim, quando terminou o curso, no início eu fiquei assim, não vou conseguir ser docente, porque eu ficava me comparando com aquelas pessoas, com aqueles professores que já tinham experiência, que já tinham, né, aquela bagagem, e eu só saía perdendo, né, claro. Mas aí eu fui percebendo que não era por isso, não. Eu preciso entender que o meu processo eu tenho uma dificuldade de me expor, de estar na frente. Não parece, não.
Está aparecendo, gente? Está muita vontade, né? Bom, eu estava pensando assim, né? Então, eu precisava, né? Então, assim, nesse caso aí, o que eu usei de trafó, né? De traço força? Foi a determinação. Eu utilizei esse mesmo traço quando eu fiz o curso de letras, né? Porque eu pensei assim, eu tentara 2 vezes a universidade e parei, né, no meio do caminho. Então, quando eu resolvi fazer letras, eu pensei, aconteça o que acontecer, eu vou até o fim. O meu objetivo não vai ser eu me tornar uma grande profissional da área, nem ser uma professora exemplar, vai ser terminar o curso. O meu foco vai ser terminar o curso. Então, assim, eu me desdobrava para manter o curso e conseguir terminar no prazo certo. E quando eu resolvi fazer a docência da Conscienciologia, eu pensei no mesmo modo. Se eu vou terminar esse curso, aconteça o que acontecer. Eu choro, nem que eu chore lá né, nas apresentações, e aconteceram várias vezes isso, né? Mas estava lá, saía toda cabisbaixa, né? Tinha várias vezes, né? Ou as críticas também, eu engolia em seco, mas vou terminar. E então, aí no final eu percebi o quê? Que eu precisava daquilo para entender que todo o processo era meu, não era da reaprendência, sabe? Eram traços que eu precisava trabalhar, né? Eu precisava perceber determinadas situações, e isso só aconteceu porque eu fui até o fim. Né? Então, quando acontecia um melindre, eu, não tem problema, vou com o melindre mesmo, vou lá e dou a aula de novo. Então, com isso, eu penso que eu fui me fortalecendo. Eu fui tirando da minha psicosfera aquela coisa da baixa autoestima, da carência, né? da comparação, né? A comparação sempre negativa. Né? Então, aí a coisa foi acontecendo. Então, toda essa coisa que eu vejo que aconteceu e que acontece com quem realmente está disposto ou disposta a se auto-enfrentar, é só um cenário, é só um pano de fundo para a pessoa, né? O embate é com ela com ela mesma, a pessoa que nem percebe, mas o micro-universo dela está ali fervilhando de situações que ela vai superar ou não, dependendo dela mesma. Então, foi por aí essa situação, Keiko. Então, eu fiquei super feliz quando eu consegui terminar. Né? E vi realmente que não existe. Eles poderiam ser os melhores professores do universo, mas se eu não quisesse enfrentar aquilo, não teria acontecido. Sônia. Oi. Aqui atrás de você, tá? Tá. Você colocou no início da sua explanação sobre o desconforto que você tem quando vê aqueles livros para professores que têm as respostas prontas e tudo mais, né? E eu queria saber de você se você tem alguma vivência, algum exemplo de você, ao se deparar com essa situação, ter proposto novas ideias, mesmo sabendo que você tinha um formato que era limitante, mas assim, se você conseguiu dar conta daqueles conteúdos e imprimir também a sua marca, potencializando que os alunos estudassem de uma outra forma, ficassem mais criativos. Se você chegou a fazer essas tentativas, apesar dos modelos prontos que a gente sabe que existem mesmo. Não, eu fui só... Eu ministrava a aula assim, bem um básico mesmo, principalmente no início, né, que eles davam lá os tópicos, né, para o aluno estudar, né, eu procurava seguir aquele roteiro ali para não me perder. A coisa ficou um pouco mais complicada quando saíram aí esses tópicos, que aí o aluno que tinha que se virar. Então, foi a partir daí que eu tive a primeira crise. Outro fator de crise foi uma aula que eu ministrei, que foi lá da escala evolutiva das consciências. Então, eu achava que eu não me encaixava naquilo ali, que eu estava longe de ser principalmente dos 50%, né, em diante. Então, a falta do exemplarismo ali foi algo que me impactou bastante. Então, eu não conseguia entender que eu poderia utilizar a teoria
né? Eu queria ter a prática daquilo e por não ter, eu tive realmente dificuldade. Mas o que eu pude perceber, Gláucia, que quando eu aplicava nas aulas um exemplo pessoal, né, alguma coisa que realmente me aconteceu, o campo mudava, né? Eu conseguia transmitir, criar empatia, né, nos alunos através desses exemplos pessoais. Então, o que eu fui perceber que realmente faz uma grande diferença quando você tem uma vivência, quando você tem uma experiência para relatar ali, aquilo chama a atenção do aluno, né? E principalmente porque muitos têm experiências parecidas, né? E se ele chega querendo saber, querendo entender aquilo que acontece com ele ou com ela, e o professor relata algo, né, parecido ou até, né, que tenha sido do mesmo tipo, aquilo traz para o aluno vamos dizer, uma luz, ele não se acha sozinho, ele entende, sabe? Não estou sozinho nesse problema. Alguém vivencia isso comigo. Então, não estou maluco. Então, assim, eu penso que a experiência pessoal ela é um fator muito, muito grande de empatia, né? de mudança de campo ali na sala de aula. Então, assim, eu não, tanto na parte né, da SOCIM, né, sala de aula comum lá da SOCIM, quanto aqui na Cursologia, ainda não tenho essa destreza, essa minha habilidade de criar coisa. Ainda não estou nesse sentido. Não sei se é um trancamento meu, ainda preciso trabalhar isso para saber, sabe? Mas, porque tanto lá na SOCIM, o meu foco foi terminar. E aqui também, né, era superar essa dificuldade que eu achava que possuía, né, ou que possuo, né, de falar e tal. Então, eu não tinha, assim, não sobrava sinapse para trabalhar a criatividade aí, né, para cativar os alunos. Sônia, aqui em cima, na página 26, onde é que se aplica a legislologia, a lei do menor esforço, a lei de Gerson? Página 26? Sim, a 26, legislologia. Ah, tá. As duas que você quer saber? Exatamente. Isso, né? Essas leis, elas são bem autoexplicativas, né? Aquela pessoa que quer, a lei do menor esforço, aquela pessoa que não quer se esforçar com nada, né? Ou preguiçoso, aquela pessoa que quer que o outro faça por ela, né? A lei do gesto é aquela que quer tirar vantagem, né? Então, quer sempre ver uma determinada situação que às vezes outras pessoas não estão percebendo, então ele vai tirar vantagem daquilo ali para ganhar algo. Então, é bem nesse sentido aí. Então, existe, a pessoa consegue enxergar, né, que existe algo ali que ele pode levar vantagem com aquilo ali. Tá, mas você agia assim antes de tomar essa iniciativa pela mudança? Não. Isso aqui foi porque eu precisava realmente colocar tá bem. Achei que era uma situação pessoal. Menos. Tá bom, obrigada. Sônia, efeitologia, na página... Deixa eu só falar uma coisa. Eu só queria fazer um contraponto com a Sônia, que ela falou que não é criativa, né? Mas, gente, esse título é muito criativo, mesmo que tenha sido uma inspiração, um mito da Fórmula Pronta. Todo o conteúdo dele é muito criativo, então discordo de ti. Você é criativa, sim. Então tá. Oi. E apesar da fórmula pronta do verbete, da chapa verbetográfica, teve muita construção em cima disso. Acho que ficou bem bacana. Eu até coloquei aqui no Paradoxologia, né? Que deixa eu ver aqui. Ninguém... Isso, eu coloquei aqui. O paradoxo de a chapa verbetográfica ser protótipo, mas exigir da Consim estudo exaustivo para a composição da mesma.
Então, nesse caso aí, a pessoa não precisa reinventar a roda, né? Mas ela precisa se esforçar ao máximo, né? Porque a gente vê aqui cada pesquisa, né? Cada verbete que é apresentado. Então, cada um vai colocar uma autopesquisa aí, né? Ou um estudo, né? Que é o estilo pessoal. Que é o estilo pessoal de cada um, né? Sônia, em feitologia, na página 25, o último, você fala sobre a subserviência insana enquanto efeito patológico da pressão castradora. Então, é muito comum, né, a gente verificar essa questão daí da submissão, da pessoa ser submissa mesmo. Nesse caso aí, eu tenho muito disso comigo, assim, de aceitar muita coisa, né, de ficar ser sempre a servidora, quando a gente tem horas que a gente precisa ser um pouco mais agressiva, né, nas atitudes, não ser grossa, mas agressiva, ter um pouco mais de energia, né, colocar mais energia naquilo que a gente está almejando. E é muito comum a gente ver isso, essa subserviência aí, as pessoas serem o tempo todo só dizendo sim, 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 e não atentando para o fato de que elas podem ser muito mais do que isso. As pessoas aceitam, se acomodam muito, né, aí no seu dia a dia, são muito passivas, né, nas solicitações, em tudo na vida. Então, ser mais agressiva, olhar mais para dentro de si, não, eu sou uma consciência, eu posso, eu quero, eu vou ter algo mais do que o que está aí, né? Eu posso ser muito mais. Eu não aceitar tudo o que falam, o que ditam, né? Então, eu coloquei isso aí nesse sentido. As pessoas se castram, as pessoas se anulam por subserviência, por ser submissas demais. Seria uma fórmula, entre aspas, de pensar que te ajudou nos momentos de pressão castradora? Dentro da sua experiência? Olha, o que me ajudou bastante é justamente isso, saber que eu sou uma consciência, sabe? Então, que eu estou Sônia, mas eu sou muito mais do que isso, sabe? Que eu estou numa mesologia, mas eu não posso ser dominada pela mesologia. Sabe? Então, assim, questionar sempre o que está aí. O que está acontecendo. Então, desde de menina, eu nasci numa região bastante simples, que as pessoas são dominadas pela mesologia, pelo dia a dia, pelas emoções, né? E eu, desde menina, não sei se por conta até das questões parapsíquicas que sempre me acompanharam, né? Eu procurava questionar. Eu não era do tipo que questionava com os outros, que questionava a mim mesmo. Autoquestionamento. Era autoquestionamento. E esses autoquestionamentos que me fizeram ir à procura. Então, assim, você sempre se perguntar por quê? Isso está certo, sabe? Então, nesse caso aí, eu penso que foi isso que me ajudou bastante. Sabe? E que vem me ajudando, sempre me ajuda. Sônia, aqui na parafatologia, na página 25, quarta linha, terceira e quarta linha, tenho duas dúvidas. A primeira, queria que você expandisse um pouco as influências patológicas e facilidades proporcionadas pelos guias amauróticos. Então, justamente porque esses guias, eles estão conosco por afinidade, né, porque gostam bastante da gente, ou até por não gostar, né? Às vezes a gente acha que só tem consciências que estão ao nosso lado porque gostam da gente, às vezes não. E elas vão te influenciar. Se você não está muito lúcido, não tem muito discernimento com relação a isso, vão ser influenciadas, sim. Elas vão ficar ali, ó, buzinando no teu ouvido,
né? Ideias que a princípio parecem serem ótimas, mas que não são tão ótimas assim. Oferta de emprego dos sonhos pode ser uma coisa proporcionada por guia cego? Alguma coisa Emprego? Assim? Emprego dos sonhos. Por exemplo, a pessoa decide se radicar na Cognópolis. Olha, rapaz, eu estou querendo te dar uma promoção para você ganhar 3 vezes que você vai ganhar, você trabalhar menos e não sei... Isso acontece? Com certeza, acontece e é muito comum. E se a pessoa não tem certeza, né, não está lúcido realmente com relação ao seu micro-universo, a pessoa se deixa levar, tranquila. Eu vejo comigo mesmo, né? Às vezes, quando eu estou num momento de crise, nossa, vem tanta ideia. A primeira ideia é, assim, justamente ir embora, né? Por causa da distância, né? A família toda, e por eu gostar bastante da minha família, o que pega logo é essa questão aí, voltar para casa, sabe? Para perto dos familiares. Então, só que eu vejo que essa não é a melhor solução, né? Porque às vezes a gente ajuda mais distante do que próximo, né? Principalmente porque você sabe que você vai ser o pivô, né? De várias evocações aí, de várias situações, que distante vai ser bem melhor, né? Então, nesse caso, acontece sim. E uma outra pergunta é uma correlação de alguns conceitos que tem aqui no seu verbete. Que o tema principal seria a busca da hiperlucidez parapsíquica a partir das recintes prioritárias. Você pode expandir um pouco isso relacionando com o mapeamento da sinalética energética parapsíquica? Onde está esse? Isso está na parafatologia, na 4ª linha. Ah, tá. A partir do meio. Aí a busca da hiperlucidez, 4ª linha. O mapeamento da sinalética, 5ª linha. Sim, tá. E também com a tecnologia, 2ª linha, no meio da 2ª linha, a técnica do registro fatuístico e o primeiro é a neossinapsologia, as neossinapses realistas. Você pode fazer uma relação entre esses conceitos na busca da hiperlucidez parapsíquica? Conforme você colocou aí, todos eles estão relacionados, né? Então, nesse caso aqui da neossinapse, eu penso que a pessoa tem que ter um pouco, ela precisa ter um pouquinho de abertismo, né? Para que essas neossinapses cheguem. Então, assim, naquele exemplo que eu dei, que é a pessoa que faz sempre o mesmo percurso. Então, aí a pessoa tem uma rigidez total aí de comportamento, né, de atitude. Essas pessoas com esse tipo de rigidez, elas têm mais dificuldade de adquirir novas sinapses, né? O outro aí no caso, a tecnologia, né? Registro fatuístico. Isso. Quando você anota, porque a memória da gente é falha, né? Eu penso... Eu tenho uma memória boa, mas as coisas que eu tenho anotadas, quando eu vou ler, eu penso, puxa, eu não me lembrava mais disso. Mas se você anota, a coisa está ali. Se não anota, se perde, né? Se perde aí no espaço. Então, a partir do momento que você vai anotando esses acontecimentos, principalmente, né, alguns sinais, porque eu entendo que a sinalética, ela é sinalética quando você já conseguiu mapear, né? Enquanto você não conseguir mapear, são só percepções, são só sinais que acontecem no seu soma. Então, você vai anotando lá, né? Então, tal hora aconteceu isso, pontada ou agulhada, né? Então, aí o que veio, o que você pensou, o que você sentiu, né? No momento que aconteceu isso. Então, isso aí você vai conseguindo criar essas sinapses, você vai conseguindo abrir, né, o seu holopensene, né, para novas percepções. E com isso você vai conseguir chegar a essa hiperacuidade aí. E o quanto que... Isso que você está falando é um crescendo, né? Que você está saindo do porão consciencial e indo para a maturidade integrada. E o quanto que essa análise detalhista auxilia no abandono daquela condição de buscar a prece ideal para cada situação encontrada? Então, porque você aí, a partir daí, você vai vendo que nada acontece assim, num clique, nada acontece, e que não existe nada pronto. Você que vai construindo, sabe? Você que vai direcionando os acontecimentos.
os seus acontecimentos, tá? Você vai deixando que as coisas comecem a fluir de forma mais harmônica, sabe? Eu tiro por mim, quando eu tô assim, muito estressada comigo mesma, parece que eu crio uma redoma em torno de mim e fica aquele círculo, né? E as coisas parece que querem entrar e não conseguem entrar, porque eu mesma não deixo. Aí quando eu fico tranquila, quando eu estou... Não, peraí, vou deixar as coisas se acalmarem, vou ficar tranquila. Aí as coisas começam a fluir. Então, é você que vai dando esse direcionamento aí. Tá? Por exemplo, no dia... Foi essa semana ainda. Eu estava preocupada porque eu estava achando que estavam demorando, né, de dar a resposta sobre o verbete. Rosa até perguntou, né, se já haviam marcado. E eu fiquei preocupada, né? A partir daí também eu notei que eu estava preocupada. Mas, aí um dia eu encontrei Inês, né, ela disse: Sônia, fique tranquila, quando você ficar despreocupada, vão ligar para você. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia que eu pensei, vou esquecer, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Na hora que elas tiverem que ligar, elas vão ligar. E eu pensei isso de manhã, quando foi à noite, Marilene ligou para mim, informando que eu iria apresentar hoje. Então, assim, possivelmente, né, isso aí é uma suposição, mas possivelmente não teria sido protelado mais ainda se eu ficasse com aquele negócio lá na minha psicosfera. No momento que eu resolvi relaxar, a coisa aconteceu. Então, a gente precisa permitir que as coisas aconteçam, né? Não sei se eu respondi aí a tua pergunta. Oi. Sônia. Oi. Deixa ela falar lá, que ela está um tempão lá com o microfone. Na fila. Em fatuística, ali na fatologia, a última linha da página 24, né? A transferência da responsabilidade das próprias ações para outrem. Você fez alguma correlação disso com alguns pedidos de TENEPS que vêm, que às vezes parece que fica a pessoa esperando essa solução mágica para o problema dela? Sim, eu fiz. Até assim, eu me lembrei de uma vez, né, quando eu acho que eu estava com um problema no útero, né, que eu precisei... foi um problema sério mesmo que eu tive. E aí eu mesmo fui falar com o professor Walter. Depois que eu saí de lá, eu me senti ridícula, né? Então, assim, aí eu fui perceber assim, gente, sou eu, né, que preciso procurar um médico, não tem necessidade disso, sabe? Eu penso que por maior que seja o problema, a gente fazendo certo ou errando, mas vai justamente isso, errando e acertando, que a gente vai conseguir superar as situações. Então, o outro tem uma percepção, claro, o professor tem uma visão de vida muito grande, né, tem uma inteligência fora do comum, mas é a percepção dele, sabe? A experiência dele. Eu tenho a minha experiência, ela é diferente, sabe? Então, a gente tem essa coisa de passar para o outro as situações que são nossas, né? Então, tem muito disso. Eu pensei bastante nessa coisa, né, da TENEPS, de tudo que a gente faz, que quer que o outro, né, faça. Então, a própria... Aqui, eu não sei se vocês viram aqui nessa relação aqui, eu coloquei, né, aqui, fórmula da mãe perfeita. Então, é aquela coisa da mãe querer fazer tudo para o filho e não permite que o filho viva, né? Então, vai crescer um adulto indeciso, né? Sem atitude na vida, porque não sabe tomar decisão, porque é a mãe que fez tudo por ele, né? ou ela. Então, assim, a gente tem essa coisa de querer que o outro dá valor demais para o outro. Agora, eu só queria levantar uma polêmica, talvez, aqui, tá, que é com relação a essa questão da TENEPS,
né? Por exemplo, você falou em algum caso de saúde, mas eu pensei aqui, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia. Você conhece pouco dos bastidores extrafísicos daquela cirurgia. Sim. Então, eu acho extremamente válido pedir o apoio de quantas TENEPs forem necessárias. Uhum. Porque não é que a TENEPS vai fazer cirurgia no lugar do médico, não é isso. Mas eu acho que ela pode contribuir com a limpeza do alopensene, com o afastamento de algum assédio, né, que possa existir. Ou seja, o professor Waldo sempre fala, a gente não deve menosprezar a força do assediador. Então, eu acho que essa coisa da TENEPS, talvez senão tudo que se coloca na TENEPS é a fórmula pronta, eu acho que não. Eu acho que tem um nível aí de multidimensionalidade, de um mundo ainda invisível para a gente, que a gente não tem olhos de ver ainda, e também da mão da gente que não alcança em todos os locais também, né? Todas as dimensões também, que só os amparadores conseguiriam fazer isso. Talvez esse limite seria a pessoa fazer a parte dela, né? Ela colocar com certeza o pedido lá, mas ela também fazer a parte dela. Não ficar esperando. Dessa questão da TENEPS, eu vejo porque eu entendo como essa parte energética, né? Tudo bem, vai se doar energia. Mas é quando a pessoa pede uma solução, eu vejo aí pelo menos eu entendo assim, e é o que eu estou falando, quando a pessoa pede uma solução. Sr. Waldo, eu vou me operar ou não? Bom, aí eu acho que já é demais. Né? Não é oráculo mais, né? Já foi, lá na época da... Exatamente. Né? Aqui tinham as perguntas de oráculo, que eu chamo de perguntas de oráculo, que mandavam pergunta para ele quando ele fazia tertúlia. Eu devo me separar ou não? Eu acho que isso é uma pergunta de oráculo. Né? E ele é vivido, né? Sim, sim. Então, ele não colocava, não dava decisão para a pessoa, mas ele ajudava, com certeza ele ajudava no desassédio daquela situação. Uhum. Né? Então, ele não dava a fórmula pronta, mas ele agia com alguma coisa, né? Porque quando vem uma pergunta, aquilo você já mais ou menos já sabe o que tem que fazer com aquilo. Né? Sônia, na página 26, na holotecologia, essa expressão, a nosoteca, você pode ampliar? Holotecologia. Aí, em seguida, vai também a absurdoteca. Tá, a nosoteca que tem a ver com nosografia, né? São aquelas pessoas que... Eu coloquei aqui no sentido de que são pessoas que só leem ou estudam livros que não trazem, que não acrescentam nada para a pessoa. Que não tem... Isso é coisa a respeito de doença. Alguma coisa, que trabalha só com a coisa da doença aí. Ok. E eu queria... E o absurdoteca... Sim. E o absurdoteca... Coisas absurdas. Que coleciona coisas absurdas? Isso, é isso? Tá. Eu queria que você ampliasse também, Sônia. Parabéns pelo verbete, viu? Estou adorando ver você aqui. Obrigada. O colégio invisível da autoconsciencioterapia. Assim, eu queria entender o que seria o conceito de colégio invisível. Sônia, só antes de responder, eu queria avisar assim, é importante que você e que outras pessoas cheguem lá na holoteca e deem uma olhada na nosoteca, na absurdoteca, para entenderem, tá? É só um convite para todos, né, participarem lá da holoteca. Desculpa, Sônia. Não, sem problema. Tá. Então, esse colégio aí também está... Eu não... Tem alguém aqui que trabalha com do Colégio Invisível aí? Colégio Invisível? Da autoconsciencioterapia, não foi esse que você... Sim. Na verdade, eu não trabalho com Colégio Invisível, mas eu posso ajudar na ideia. Tá. Um grupo de pessoas e pesquisadores se reúne a respeito do tema, né, que pesquisam, depois virtual o processo, e eles marcam um encontro presencial e apresentam as suas produções. Então, no caso de estar colocado o Colégio Invisível da consciencioterapia, eu estou inferindo, Sônia, que seja a respeito do tema, né? Isso, a pessoa que espera a fórmula pronta, ela tem que realmente fazer uma autopesquisa, uma investigação,
E se for o caso, procurar uma consciência terapia, né? Eu acho que é um caso que pode ajudar bastante no caso Exato, da Então, só para eu entender, o Colégio Invisível, as pessoas elas marcam reuniões extrafísicas? Não, Também, não necessariamente. Mas assim, ó, tem uma ideia de colégio invisível, que é mais lato sensu, assim, que assim, ó, existe um tema sendo pesquisado, independente de existir mesmo o colégio invisível, que a gente tem aqui o coordenador, que é o Roberto Almeida, que coordena essas coisas do Colégio Invisível, independente de ter constituído aí o Colégio Invisível, a cada um tema, né, isso acontece aqui, acontece na ciência convencional, essa nomenclatura, Colégio Invisível, não é nossa, é da ciência convencional, são todas as mentes que pensam, que estudam, que trocam cartas, que trocam informações a respeito daquele assunto. Então, muitos colégios invisíveis da ciência convencional, por exemplo, não tem esses encontros, assim, com congressos, são simpósios, são trocas de informação entre universidades. Aqui é que a Constituição nossa aqui é assim. Então, por exemplo, eu não sei se você participou de algum... Conscienciometria. Conscienciometria, eu participei do Colégio Invisível da Cosmoética. Então, assim, ó, a gente tinha um certo sistema, cada colégio tem o seu modo de proceder. Na época, a gente fazia trabalhos via internet, a gente se encontrava uma vez ou 2 vezes por ano para fazer encontros presenciais e apresentar os trabalhos que eram feitos. Mas cada um tem um mecanismo de trabalho. Não sei se tem uma regra geral para todo mundo. Uma coisinha, a Rosa perguntou se fazia o encontro extrafísico. E realmente no Colégio Invisível que eu participei fazia. Fazia o seu, né? Um local de encontro extrafísico e todo o grupo tenta se projetar e se encontrar. Então, além do tema que é discutido, que é de senso comum, ainda tem pode ter essas reuniões. Mas isso é mais próprio. Você perguntou o Colégio Invisível. Isso, Colégio Invisível, na ciência convencional, não existe esse negócio de encontrar no extrafísico. Sim. Quer dizer, não existe marcado, porque eu acho que no final das contas encontra, né? Mas assim, dentro da conscienciologia, alguns colégios invisíveis, não sei se é orientação agora geral, porque já tem muito tempo que eu não participo mais, mas participo assim, oficialmente, né? Mas assim, tinha no Colégio Invisível da Cosmoética também, a gente tinha lá um dia que fazia projeção lá, mas não é necessário para um colégio invisível qualquer ter isso, entendeu? Aqui na conscienciologia que se usa fazer esse encontro extrafísico. Sônia. Mas não é isso que caracteriza o colégio invisível. Isso não condiciona a questão do invisível com o extrafísico, não é isso. Tá? Sônia, Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Me chamou muita atenção, né, eu estudando verbete, essa questão do princípio do posicionamento pessoal. Então vejo que tem muito essa relação, né, que a gente se posiciona e aí até o próprio amparo começa a fazer um movimento a favor desse processo, mas parte de ti sempre, né? Eu gostaria que você falasse aqui os santinhos inseparáveis e as ervas para banhos, né? Eu queria que você falasse aí um pouco sobre isso e depois o quanto que a técnica da autorreflexão de 5 horas pode otimizar esse processo, né, do mito da fórmula pronta como profilaxia mesmo. Tá. Os santinhos inseparáveis a gente vê bastante, eu não sei se aqui no sul tem isso, mas lá para cima, para o Nordeste, tem. Né? Muito desses são umas fotos, umas imagens, né, de santos, né, de santinhos, principalmente na época das eleições, distribui bastante. E aí a pessoa tem aquilo na carteira, né, não vai, qualquer lugar que vai, leva aquele santinho que é para servir de proteção. Né? Foi ervas para banho, né? Então, as ervas também, né, aquelas ervas medicinais, é bastante comum, né, pessoas tomarem banhos com a gente sal grosso também. Sal grosso, alho. Você fica temperadinho. Pois é. Né, então, toma um banho para poder tirar os maus espíritos, né, que falam, tirar o encosto. Então, ou seja, são subterfúgios, né, que a pessoa utiliza, quer dizer, algo fora, né, para
tirar achando que está retirando um problema ali. Sendo que, em vez de usar a vontade, né, a vontade... O problema está aqui dentro. Exatamente. Né? Então, foi nesse sentido aí também. Então, é uma fórmula, né? A pessoa vê aquilo ali prontinho, tem o costume, né, de se fazer aquilo, né, é cultural até, as pessoas fazerem isso e sem questionar. Teve algum outro que você falou? Teve. E a importância da técnica da autorreflexão de 5 horas. Tá. Essa técnica aí, eu não a fiz no termo literal da palavra, né? Eu tento aplicá-la em casa, mas eu não tenho um ambiente propício para fazer essa técnica, mas eu penso que essa técnica, eu já fiz um laboratório aí, de um período maior, em que você consegue, depois de um determinado tempo, assentar os pensamentos, né, ou os pensenes, e você consegue entrar em si mesmo e perceber aquilo que há necessidade em você mudar. Sempre vai acontecer isso. E é por isso até que eu penso que as pessoas ficam bastante tempo em frente à televisão, em frente ao computador, né, ao telefone. Por quê? Porque isso tira a pessoa de pensar em si, de pensar nas próprias questões. Então, você ficar lá refletindo, mais cedo ou mais tarde, você vai terminar enxergando aquilo que há necessidade de ser mudado em si. Sônia. Respondi a sua pergunta? Sônia. Oi. Aqui, ó, pertinho. Tá bom. Na página 26, na antagonismologia, o antagonismo pensene maduro e pensene acanhado. Queria entender melhor o pensene acanhado. Tá, esse pensene acanhado é aquele pensene justamente da pessoa submissa, da pessoa que tem medo, aquela pessoa que tem baixa autoestima, a pessoa que não confia, não tem uma autoconfiança. Então, ela confia no outro em detrimento da própria confiança. Então, ela vai fica em subnível quando ela pode fazer muito mais. Ela não percebe, no caso que Neida falou ali na questão da criatividade, né? Então, ela considerou que eu sou criativa. Considerou que é? Ela mesma não se considerou ainda. Fala de novo, Neida. Tá, então assim, foi um exemplo que eu consegui pensar aqui para poder passar para você. Então, assim, a pessoa não percebe isso, né? Todo mundo diz que a pessoa é inteligente, que a pessoa pode ir muito além e a pessoa não percebe, né? Eu sei que assim, eu falei como exemplo, mas assim tem um fundamento aí. Porque eu trabalho esse processo, né, de perceber em mim as minhas qualidades. E eu já tive várias projeções em que me passavam isso. Você era criativa? Que eu posso ir muito mais além. Eu já tive projeções que a pessoa me mostrava algo grandioso e dizendo para mim, olha, você pode ir muito além disso aqui. E aí a pessoa não percebe, né? A pessoa não entende, a pessoa acha que não tem capacidade, competência para aquilo. Porque a criatividade a gente acha que é uma coisa do outro mundo, mas é saber resolver os problemas de uma maneira inovadora. Você, pelo que você me contou aí, você resolve todos os problemas de uma maneira diferente, renovadora. Então... Sônia. Oi. Sônia, parabéns pelo verbete. E a minha pergunta é, na fatologia, a última frase da fatologia. O autoesforço necessário à mudança de patamar na escala evolutiva das consciências, fazendo um link com a tua frase enfática.
Então, então, nesse caso aqui, o que acontece? Esse autoesforço aqui, né, na frase enfática, a pessoa vai perceber que ela pode mais e consequentemente, ela vai mudar aí o seu campo, né, o seu campo holosférico, e, consequentemente, vai alcançar um novo patamar ali na escala evolutiva, né? Porque essa escala evolutiva não foi feita só para ser bonitinha, ela foi feita para a pessoa ter um parâmetro, né, em qual nível ela se encontra ali. Então, se ali vamos dizer ali vou jogar ali o tenepsista, né, o 5, né, ela está com 25%. Se ela já está se esforçando para ser um projetor consciente, né, ela vai o quê? Se esforçar, eu penso que uns 5% ali, um pouquinho mais, para poder chegar àqueles 30%. E por aí vai. É uma gradação, né, que a pessoa faz. Então, ela está num patamar, ela percebe que ali ela já não é naquele patamar já não existe um desafio, então, assim, já não existe mais um desafio, ela já pode passar para um outro, né? Então, eu considero assim, que a gente pode mudar quando a gente percebe que o que a gente está fazendo não está mais dando aquele desafio. Você não se motiva mais a fazer aquela coisa. Então, se já está entrando na fase do tédio, né, então a gente pode procurar algo para recomeçar, para criar um desafio aí, né, para mudar de patamar. Eu espero ter respondido essa pergunta. Sônia. Oi. Parabéns pelo seu verbete. Ah, né? Obrigada. Aqui na página 26, sindromologia. A gente sente hoje que o holopensene do mundo todo está muito rápido, né? Isso. Então, aqui, eu também sinto-me assim, um pouco maratonista em relação às verpons, porque eu acho que tenho que correr atrás do prejuízo. Eu quero saber, assim, a distinção entre eu saber que se eu estou com a síndrome da pressa ou se realmente a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque tem jeito, né? Olha, essa síndrome da pressa realmente é uma síndrome, né? Hoje em dia as pessoas só vivem correndo, né? Se pudesse atropelar as outras para poder chegar ao destino, mas assim cada um tem que ver, eu penso que cada um tem que ver o seu histórico pessoal, né? Como é que você anda? Então, se você quer ir junto à massa pensante, ou impensante, né, podemos dizer assim, que está aí, você realmente vai entrar aí nesse contexto da competitividade, da pressa, do querer ter muito mais, né, que hoje em dia a gente sabe que é o que está em voga, né? Não o ser, mas sim o ter. Mas aí você vai se questionar. Eu quero isso para mim? Eu quero possuir essa síndrome ou não? Ou quero ir no contrafluxo? Então, eu penso que é uma análise pessoal aí, que cada um precisa fazer. Agora, Sônia, de modo geral, a gente na Conscienciologia, pela nossa própria evolução, como você teve insights aí insights não, teve até uma visão, né, na projeção. Uhum. A gente está sempre abaixo do nosso nível, né? Isso. Então, a gente não tem síndrome da pressa em relação à evolução. A gente pode ter síndrome da pressa para querer as coisas prontas para a gente. Mas para evoluir, eu acho que a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, que a gente é muito melhor, a gente tem que estar muito melhor do que a gente está ainda, eu acho. Não sei se é o seu caso, ela falou, cada um é o seu caso, mas assim, de um modo geral, cada um de nós aqui está muito aquém daquilo que poderia estar tendo em vista o curso intermissivo. Entendeu? Então, eu acho que
não é muito a síndrome da pressa. A gente não tem síndrome da pressa quando o negócio é importante, que é a evolução. A gente tem síndrome da pressa com outras questões menos prioritárias. Levando em consideração aí a questão evolutiva, né, nós aqui estamos sempre atrasados, né, com relação a isso. Mas, né, no sentido aí se for essa onda aí, né, impensante, né, mas aí você que precisa avaliar isso, se é o seu caso, se você está se referindo à questão evolutiva aí, ou essa questão aí do cotidiano. Fernanda, você vai me dar licença um instantinho, que eu tenho 5 perguntas aqui de teletertulianos, nosso tempo está acabando, aí logo que a gente acabar aqui, vou pedir para você fazer as respostas mais sintéticas, a gente passa para você, e eu vi que um companheiro ali também quer. Então vamos lá, a professora Sônia na fatologia, 6ª linha, expandir e exemplificar os engodos religiosos, e na sequência a prece ideal para cada situação e a pobreza enquanto porta de entrada para o reino dos céus. Tá, os engodos são esses enganos, né, religiosos que a gente vê o tempo todo por aí. Então, as pessoas se iludem com isso. A prece ideal é para cada situação. Se você for observar, tem, né, até na internet a gente acha, né, tem oração para das causas impossíveis, tem várias orações aí para cada situação, né? Então a pessoa já chega ali e encontra, vê qual é o seu caso ali e vai encontrar uma oração apropriada. E a pobreza enquanto porta de entrada do reino dos céus. É a valorização aí da pobreza, né? Então a sociedade valoriza muito, né, considera que o rico não vai entrar. A Igreja Católica, que tem um negócio desse, é mais fácil a linha, um elefante passar pela agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí outro dia foi botar uma linha na agulha, eu falei assim, depois dos 65 anos é mais difícil alguém botar a linha na agulha do que o rico passar. Eu fiquei rindo de mim, sabe? Então, então é a exaltação da... É o camelo, né? Pensei que fosse elefante. É um bicho grande. É um bicho grande, né? Pois é, então aí é a exaltação da pobreza, né? Então as pessoas se acomodam com a pobreza porque senão não vão ser aceitas lá no céu. E aí a pessoa deixa de lutar, né, para uma vida melhor, para ter uma qualidade de vida, por causa das crenças, né, das crenças religiosas. A verbetógrafo, na fatologia, página 24, 2ª linha, poderia aprofundar sobre o jogo de azar sobre o jogo de azar, é semanal, aqui está semana, mas é semanal. É semanal. Isso aí tem a ver com as loterias, né? Então, são aquelas pessoas... Eu conheço uma pessoa que toda semana joga, porque a vida dele só vai ser resolvida se ele ganhar muito dinheiro na loteria esportiva. Já está há anos, já tem mais de 30 anos que ele joga diariamente. Pois é, a pessoa fica a vida toda ali tentando, né? E faz planos com dinheiro. Olha isso. Fatologia. Pois é. Fatologia final da 3ª linha, de baixo para cima, os despachos facilitadores das interprisões grupo-kármicas. De que modo um feitiço atingiria uma pessoa? E tem a questão energética aí, né? Que o simbolismo ali, né? Daquele trabalho que está sendo feito. Então, já, pode ocorrer das consciências, né? Ou consciências extrafísicas, atingirem o alvo, né, que é a outra pessoa lá, através das energias, né, ou do ponto fraco, né, daquela pessoa, né, ou do traço. Né, a autopensenidade, né, da outra, né, porque tudo começa pelo autoassédio, né? E aí pode minar ali a questão dessa energética aí dessa pessoa. Mas a pessoa pode fazer o despacho que quiser. Se a outra, quem vai receber
tiver uma ortopensenidade, aquilo não vai pegar de jeito nenhum. Exatamente. O problema é que a gente, quem é que tem aquela ortopensenidade contínua, permanente? Aí qualquer brechazinha, o assediador entra, e aí pode vir doença, pode vir... Exatamente, é justamente isso. Uma série de coisas, acidente de percurso, aí pode realmente atingir. Pode acontecer. Mas assim, não é a pessoa que faz que é o principal ali. Que tem o poder, tem aquele poder de ele fazer acontecer. O que intenciona, mas o poder mesmo está na mão de cada um de nós, não deixar brecha. Exatamente. Oi. Deixa eu só acabar aqui, depois eu passo para você. A verbetógrafa em polinomiologia, página 26, segunda linha. Poderia expandir o polinômio coleiras idolátricas, coleiras místicas, coleiras supersticiosas, coleiras sacralizadoras? É um polinômio que tem aí. Tá, então são as idolatrias, né, de modo geral. Então a pessoa endeusa um ser, um objeto, uma imagem, né? Aquelas coleiras místicas são aquelas pessoas que, por exemplo, que gostam demais de incensos, de amuletos. As coleiras supersticiosas são aquelas pessoas que se apegam bastante às superstições, né? Então, por exemplo, não cruzar com um gato preto ou debaixo de uma escada, né? O 13 de setembro, a sexta-feira 13 aí, né? Eu nem coloquei aqui, mas é bastante conhecida. E as coleiras sacralizadoras tem a ver aí com o processo totalmente religioso aí, né? Então a pessoa que está presa a todas essas coleiras aí. Em efeitologia, página 25, final da segunda linha. O efeito das manipulações na consciência incauta. Poderia explicar? A gente praticamente acabou de falar, Exatamente. Né? Essa consciência incauta é aquela que não mantém a ortopensenidade. Mas responde aí do seu jeito. Então a pessoa que é ingênua, que se deixa manipular, né? Que acredita em tudo, né? Que confia em tudo, né? Uma falsa confiança aí. Então ela é facilmente manipulada, né? Então é aquela consciência incauta mesmo, né? Que vai ser dominada aí totalmente. Fernanda, Fernanda, o rapaz, depois você, tá? A gente tem 3 minutos, 26, 1 minuto para cada um. Página 26, binômio. Na segunda linha, o binômio certeza e incerteza quanto ao tentame sobre o desejado. Então, nesse caso aí, a pessoa vai que nem ali, a pessoa que joga, né, há anos. Ela é um binômio ali, ela tem uma certeza que ela joga porque ela tem certeza que vai ganhar. E ao mesmo tempo, uma incerteza, porque é uma probabilidade. Né? Então, aí ela está há anos ali jogando, então ela tenta é a tentativa, né? Então ela tenta e não consegue. Não sei se eu respondi aí a tua pergunta. Você pode falar. Sônia, na página 25, sinergismologia, segunda linha, gostaria que tu ampliasse, se tivesse algum exemplo, na questão do sinergismo, inquietação, desorganização. Bom, nesse caso aí eu posso dar o meu exemplo de quando eu estava fazendo a escola, que eu ficava, a escola não é a docência, que eu tinha muita coisa para estudar, eu ficava inquieta, né, com tanta coisa, né, que eu tinha ali disponível para estudar, e era tão desorganizada, colocava um monte de livro no chão, enfim, e tentava estudar e não conseguia. Então, assim, a inquietação com a desorganização gerava um estresse negativo aí no caso. Então, quando eu resolvia parar com isso, né, acalmar a coisa, o estudo acontecia. Mas enquanto eu ficava naquele processo, naquele ciclo ali, que pode ser um ciclo também, inquietação, desorganização, criava esse sinergismo negativo aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Agora é você. Página 25, na fatologia. Eu gostaria que você caracterizasse o que é uma felicidade autêntica e desse exemplo sobre esse conceito mercantilizado do ser feliz. Tá em que linha? O conceito mercantilizado é no finalzinho da 24, começando 25. a 25. É a primeira linha lá do É na 25, virada. começando. Ah, tá. O conceito mercantilizado do ser feliz. É que hoje existe uma falsa ideia, né, do ser feliz. Então, o mercado estabelece que para você ser feliz, você precisa ter. A gente vê bastante isso aí agora nesse período de festas, né? Natal, Ano Novo, que as pessoas desejam felicidade para o outro, mas comprando alguma coisa, né? Então você tem que ir ao shopping, ao mercado, comprar alguma coisa e oferecer àquela pessoa para ela ser feliz, né? Então é um comércio, é uma mercantilização aí de algo que é abstrato, que é pessoal. E qual foi o outro? E qual, assim, exemplificar? Eu queria que você exemplificasse a questão da felicidade autêntica, assim, uma fórmula de felicidade. Desperticidade autêntica que você falou, a gente já está com o tempo esgotado. Tá. Desperticidade autêntica que você falou? Felicidade autêntica. Felicidade autêntica, eu não estava entendendo. Ah, tá. A felicidade autêntica, eu penso que isso é meio que pessoal. Para mim, eu tenho uma autêntica felicidade. Para mim, por exemplo, lendo um livro que eu gosto bastante. Isso, para mim, é simples, mas é algo que me deixa bastante feliz. Para você, já pode ser uma outra forma, né? Ser uma outra situação. Então, no meu entendimento, é algo pessoal aí. Então, está completamente fora aí dessa mercantilização aí, que é o ter para ser feliz. Né? Ô, Sônia, a gente já tem o tempo esgotado aqui. Obrigada. A gente parabeniza muito você pelo seu verbete, pela qualidade da sua exposição, da autoexposição também. A gente agradece a todos os presentes tertulianos, aos teletertulianos, todos vocês que incrementaram aqui o verbete, o debate, e a gente passa então para os comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado com a Keiko com o programa Verbetografia. Boa tarde. A Enciclo Sapiens convida os teletertulianos e os tertulianos interessados em escrever seu verbete, a exemplo da neoverbetógrafa Sônia, né, a se inscreverem no programa Verbetografia, no formato EAD à distância, que se inicia dia 27 de fevereiro de 2014. Esse curso oferece aulas gravadas que podem ser baixadas e assistidas a qualquer momento, e também acompanhamento semanal da sua produção verbetográfica. É importante a inscrição antecipada para acelerar o processo aí da aprovação do título, né? E mesmo aqueles que já fizeram o curso, né, que já escreveram verbete, podem se inscrever para ampliar, qualificar a sua produção verbetográfica. A inscrição é na recepção do CAEC, né, por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Automediação Anticonflitiva, a especialidade Autodesassediologia. E a verbetógrafa é a Malu Cato. Obrigado e boa tarde a todos.